Oi, gente! Espero que todos estejam bem. Vamos lá à nossa aula 9B, que é sobre os exemplos das aplicações da teoria da aula 9A, dos vetores de 3 coordenadas, ou seja, do espaço. Dados os pontos A, 0, 1 e menos 1, B, 1, 2 e menos 1, e os vetores U com coordenadas menos 2, menos 1 e 1, o vetor V, 3, 0 e menos 1, e o vetor W, que tem coordenadas menos 2, 2 e 2, verificar se existem os números A1, A2 e A3 tais que essa equação seja satisfeita. Ou seja, W é igual a A1 que multiplica AB, mais A2 que multiplica U, mais A3 que multiplica V. Então, primeiro de tudo, a gente tem que encontrar quem é quem aqui nesses vetores. Então, sugiro eu que comecemos por W, temos aqui o vetor. A1 estamos procurando, AB, não temos o vetor, mas temos o ponto AB. Se temos o ponto AB, então quem que vai ser esse vetor AB? Vai ser o ponto B menos o ponto A. Ou seja, o ponto B menos o ponto A, 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1 menos 1, menos 1, 0. Tá aqui o nosso vetor AB. Daí o vetor U temos aqui e o vetor V temos aqui também. Isso? Continuando então. Nessas condições, vamos montar o exercício. Quem é o nosso vetor W? É menos 2, 2 e 2, que é igual a 1, estamos procurando. O vetor AB, acabamos de calcular, 1, 1 e 0, mais A2 que multiplica o vetor U, que é menos 2, menos 1 e 1, mais o A3, que estamos procurando, que multiplica nosso vetor V, 3, 0 e menos 1. Isso. Agora, um próximo passo é realizarmos as operações distributivas em relação aos A's e inseri-los dentro do vetor. Então, nós temos menos 2, 2 e 2, que é igual a 1 vezes 1, a 1, a 1 vezes 1, a 1, a 1 vezes 0, 0, mais, abrir parênteses do vetor, menos 2, A2, menos A2 e também A2, mais 3, A3, 0 e menos A3. Tudo bem até aí? Nessas condições, agora, nós precisamos somar todos coordenada a coordenada. Então, vou repetir ainda o W, menos 2, 2 e 2, vai ser igual a A1 menos 2, A2, mais 3, A3, vírgula. Essa é a primeira coordenada do vetor. Segundas coordenadas, A1 menos A2, mais 0. Fechei a segunda coordenada. A terceira coordenada, 0, A2 e menos A3. Agora, eu tenho igualdade de vetores. Se eu tenho igualdade de vetores, eu tenho, então, um sistema com 3 coordenadas, ou seja, A1, A2 e A3. Então, vamos montar esse sistema aí. Vai ser A1 menos 2, A2 mais 3, A3 é igual à primeira coordenada, menos 2. A1 menos A2 é igual a 2, a segunda coordenada. A terceira coordenada agora, A2 menos A3 é igual a 2. Então, temos aí esse sistema. Se temos um sistema, temos aí um escalonamento, porque a gente precisa resolver esse sistema e encontrar os valores de A1, A2 e A3. Então, vamos lá montando o nosso sistema. 1, menos 2 e 3, que vai ser da forma matricial. Isso, lembrando lá da nossa primeira avaliação. 1, menos 1 e 0, 2, 0, 1, menos 1 e 2.
Desta forma, eu tenho o 1 como meu pivô no elemento A11 e eu posso continuar zerando esse elemento aqui de baixo, ou seja, a linha 2 menos a linha 1. É isso que eu vou fazer. Na linha 2, eu vou operar como sendo linha 2 menos linha 1. Vou repetir a primeira linha. 1 menos 2, 3 menos 2. Agora, linha 2 menos linha 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 mais 2, 1 positivo. 0 menos 3, menos 3. 2 menos menos 2, 4. Isso? Repetindo a terceira linha. 0, 1, menos 1 e 2. Agora, no elemento A22, eu também tenho 1 e eu posso zerar esse 1 que está embaixo dele aqui. Ou seja, que operação que eu vou aplicar aí? Na linha 3, eu vou operar linha 3 menos a linha 2, que é onde está o meu pivô. Continuando, então, eu tenho lá, repetindo a primeira linha, 1, menos 2, 3 e menos 2, 0, 1, menos 3 e 4, 0, 1, ops, eu vou operar a terceira linha, né? Mil desculpas. Então, eu tenho lá 0 menos 0, 0, tá aqui. 1 menos 1 é 0. Menos 1 mais 3 é 2 positivos. E 2 menos 4 é 2 negativos. Isso? E daí, dessa forma, eu já consigo aí resgatar os meus valores de A1, A2 e A3, por substituição retroativa, tendo em vista que o meu escalonamento já deixou a minha matriz diagonal superior. Isso? Então, aqui na coluna do A3, eu tenho assim, 2 A3 é igual a menos 2, ou seja, A3 já tem o seu valor de menos 1. Isso? Daí, 2 A2 menos 3 A3 é igual a 4. Então, eu posso aí substituir 2A2 é igual a 4. 3 vezes 1 é 3 positivo, passa para lá 3 negativos. Ou seja, eu tenho 4 menos 3 é 1. 1 divididos por 2. Eu fiz alguma coisa errada? Fiz alguma coisa errada sim, porque aqui não é 2, aqui é 1, né? Eu copiei errado, sorry. Mil desculpas, apaguei o 2. E 4 menos 3 é 1, então A2 é igual a 1, tá aqui. Consertado. Agora, vamos à primeira linha, ou seja, A1 menos 2A2 mais 3A3 é igual a menos 2. Então, eu tenho A1 é igual a menos 2. 2 vezes 1 é 2, negativo, passa para lá 2 positivos. 3 vezes menos 1 é menos 3, passa para lá mais 3. Ou seja, esse 2 com esse cancelam e o A1 é igual a 3. E desta forma, nós temos aí a solução do nosso sistema. Então, logo, a equação será, voltando lá na equação de W lá, tá? Então, é isso que eu vou escrever aqui, voltando na equação de W. Então, eu tenho assim, W é igual a 3AB mais 1U menos 1V. Então, tá aqui a nossa equação, certo? Daí, o que mais? Temos mais um exemplo aqui. Encontrar o vértice oposto ao vértice B. Então, vejam lá que eu quero o vértice D nesse exercício aí. No paralelogramo ABCD, sendo dados o ponto A, 3, menos 2 e 4, o ponto B, 5, 1 e 3, e o ponto C, 0, 1 e 2. Então, nessas condições, o que a gente pode ver primeiro aí? A gente pode ver que o ponto D, ele pode ser escrito como sendo
os vetores diretores. Ou seja, se eu tenho AD, eu tenho igual a BC. Então, vou até escrever isso. Se eu tenho AD é igual a BC. Posso também tomar AB é igual a CD? Posso também. DC, boa também. E AD eu escrevo como? D menos A, que é igual ao nosso BC. Concordam comigo? Que é o nosso vetor diretor. Por que eu estou pegando BC? Porque BC é C menos B, e eu tenho essas duas coordenadas. Certo? Então, quer dizer que D pode ser escrito como A mais BC. E daí, se eu posso escrever dessa forma, vou continuar aqui em cima, tá? Porque BC é o vetor diretor, então quer dizer que nessas condições eu vou escrever lá o nosso vetor, que vai ser quem? Eu posso, escrever da outra forma também? D como sendo o nosso A mais BA? Posso escrever? Posso também, porque se eu escrever dessa forma, eu estou levando em consideração os vetores que estão na horizontal. Ou seja, eu posso escrever também como sendo BC é igual a C menos B, que é igual a menos 5, 0 e 5. Posso também? Posso também. Então, esse BC aqui, ó, que tá aqui, é esse BC que tá aqui. Ou seja, esse nosso vetor aqui, que vai ser o nosso vetor diretor. Então, eu tenho D como sendo A mais BC, dessa equação aqui, tá? Então, tá aqui a nossa equação. E esse D, que é o ponto que a gente está procurando no exercício, vai ser 3 menos 2 e 4, que é o nosso ponto A, mais o nosso vetor diretor, que é o BC, que a gente acabou de calcular, 5, 0 e 5. 5 negativo, 0 e 5 positivo. Ou seja, somando coordenada a coordenada, 3 menos 5, menos 2 mais 0 é menos 2, e 4 mais 5 é 9. Pronto, gente, está na mão o nosso ponto D do nosso paralelogramo. Tudo bem? Mais um exemplo aí. Um terceiro exemplo. Sabendo que o ponto P, que tem coordenadas menos 3, M e N, pertence à reta que passa pelos pontos A e B, então vejam que eu fiz um esboço gráfico aqui, onde eu coloquei A e B e um ponto P em qualquer lugar. Podia estar no meio? Podia. Podia estar para cá? Podia. Podia estar para lá? Podia. Só diz que pertence à reta, tá? Que essa reta passa pelos pontos AB. E pede para determinar os valores de M e N para que esse ponto P pertença à reta. Então, nessas condições, eu posso ver que eu tenho, por exemplo, esse vetor AB, vou escrever aqui, o vetor AB, como sendo paralelo ao vetor AP. Concordam comigo? AB está na mesma linha de AP. Então, eles são paralelos. Daí, nessas condições, o que acontece? AB eu tenho como calcular? Sim, B menos A. Vai ser paralelo a AP. AP é quem? É P menos A. Mas quem que é esse vetor P? Esse vetor P é o vetor que está nas incógnitas, tá? Então, quer dizer que eu posso calcular aqui B menos A. B menos A. Menos 1, menos 2. Segunda coordenada, menos 3, mais 2, menos 1. Terceira coordenada, 1, menos 4, menos 3. Vai ser paralelo a P menos A. P menos A, menos 3, menos 1, menos 4. A segunda coordenada, M mais 2 e N menos 4. E, voltando à teoria, para que esses vetores sejam paralelos, o que acontece? Eles têm que ser proporcional coordenada a coordenada, certo? Então, isso quer dizer que
Essa é a condição do paralelismo. Que eles sejam proporcionais coordenada a coordenada. Ou seja, eu tenho lá um vetor sobre o outro. Pode ser esse sobre esse, ou então esse sobre esse. Só que se eu começar de um jeito, eu continuo daquele jeito. Então, eu vou fazer este sobre esse, certo? Vai ficar menos 2 sobre menos 4 é igual a menos 1 sobre m mais 2, que é igual a menos 3 sobre n menos 4. Nós já temos aí um valor, né? Temos um valorzinho aí. Quem que é esse valorzinho aqui? Menos 2 sobre menos 4 ficou positivo e 2 sobre 4 é 1 sobre 2. Então, quer dizer que eu posso fazer uma continha, por exemplo, desses dois termos, ou então deste termo com este termo aqui, numa regra de 3. Bora lá, então? Vou continuar aqui do lado, tá? Temos lá 2 mais... Opa, esqueci do M. Aqui. Aqui, o primeiro, o M. Eu tenho assim, menos 1 sobre M mais 2 é igual a 1 sobre 2. Multiplicando os meios pelos extremos ou em cruzado, tá? Eu vou ter assim, M mais 2 é igual a menos 2, ou seja, o 2 passa para lá, M é igual a menos 4. M é igual a menos 4. Um valor aí. Agora, voltamos na segunda sentença para encontrar o N. Vai ficar menos 3 sobre N menos 4. Ou seja, tudo isso igual a meio, a proporcionalidade deles. Então, nós temos lá N menos 4 vezes 1, certo? Vai ser igual a 3 vezes 2, que é menos 6. Então, 4 positivo passa para lá negativo, então fica 2. N é igual a menos 2. E temos aí o final o desenrolar do nosso exercício. Então, M igual a menos 4 e N igual a 2. Nesse nosso ponto P, faz com que esse ponto P seja paralelo ao vetor AB, certo? Agora, temos um quarto e último exemplo aqui, que nos diz o seguinte, que seja o triângulo de vértices A, com coordenadas 4, menos 1 e menos 2, B, 2, 5 e menos 6, e C, 1, menos 1 e 2. Calcular o comprimento da mediana do triângulo relativo ao lado AB. O que é a mediana? A mediana divide o segmento AB ao meio. Se eu dividir o segmento AB ao meio, então quer dizer que é o ponto médio. Então, eu vou pela regra do ponto médio. Quem que vai ser esse M, esse ponto M aí, na regra do ponto médio? Vai ser as coordenadas de A mais as coordenadas de B sobre 2. Então, é A mais B sobre 2. Eu tenho lá 4 mais 2 sobre 2. Segunda coordenada, menos 1 mais 5 sobre 2. E tenho menos 2, menos 6 sobre 2. Então, quer dizer que já temos aí o nosso ponto M. Quem que vai ser esse ponto M? Vai ser 4 mais 2 é 6 sobre 2, 3. Menos 1 mais 5, 4 sobre 2, 2. Menos 6, menos 2, menos 8 sobre 2, menos 4. Pronto, encontramos o ponto M. Agora, ele quer saber o comprimento de MC. Então, como que eu faço esse cálculo aí? O vetor MC vai ser C menos M. E C menos M é C menos M, certo? Então, C, 1, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, mais 4 é 2 positivo. Isso? E para eu calcular o comprimento, então eu tenho que calcular o nosso módulo. Então, eu tenho módulo de MC, do vetor MC,
vai ser igual a raiz da primeira coordenada, menos 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Cada uma das suas coordenadas ao quadrado, todo mundo somada dentro da raiz. Então, eu tenho a raiz de 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho 4 com 4, 8, 8 com 8, 16, mais 1, 17. Então, é raiz de 17 unidades de comprimento, o nosso módulo do meu vetor MC. E daí, para finalizar, eu tenho lá a lista 5 com vocês da página 40 a 45 do nosso livro do Paulo Winterli. Tudo bem? Continuo com vocês na nossa aula 9C do produto escalar. Um beijo a todos!